E aí, gente, essa aqui. Essa é a aula 7 do nosso curso sobre economia. E hoje vai falar sobre alocação óptima de recursos. Óptima. Óptima significa melhor. Eu coloco com P porque eu tô traduzindo do inglês, né? Então, enfim. O que a gente quer dizer? Vamos supor que eu tenha uma relação A de um algoritmo, que eu vou chamar de A, né? Que tem essa função, que vai ser o algoritmo em si. Nem a gente viu anteriormente. Em que o objetivo dele, no contexto da teoria de Von Neumann, teoria dos jogos, é minimizar as perdas e maximizar os lucros de um estoque que eu tenho de produtos. Qualquer negócio, qualquer empresa, essa mesma função é a mesma. Qualquer setor que você pensar. Então eu quero minimizar os prejuízos, né, os custos e maximizar meus lucros de um estoque que eu tenho. Pode ser estoque de qualquer coisa que você vai vender. Café, arroz, jogos, videogame, sei lá. Tal que, such that, esse ST significa, também tradicional na matemática. Eu tenho a maximização do meu lucro. De N produtos vendidos, finalizados, né? Então, o que eu quero, ó, o print aí, é gerar um algoritmo, GF de X, e que tenha a minimização dos meus custos, maximização dos meus ganhos na teoria dos jogos, tal que eu transforme o meu estoque em lucro, o máximo possível. Eu quero a maximização disso. É possível ter a maximização no ponto mais alto. Para quem é neoclássico, talvez seja relevante. Vamos supor que seja verdade, né? Então eu tenho aqui, vamos supor que eu tenho A aqui. Vamos supor que A seja verdade. Se A, que é tudo isso aqui, é verdade, se A for verdadeiro, se é possível ter maximização de meu lucro com algum algoritmo de alocação de recursos, usando probabilidade marcoviana, bayesiana, reinforcement learning, o que você quiser. Até dei curso de reinforcement learning no canal, que é aplicável nesse contexto. Tem o paper original de reinforcement learning, aplica isso para alocação de recursos no mercado da vida. Nessa função, então a economia é um sistema de informação perfeita. Se A for verdadeiro, se é possível ter essa função de maximização de lucro, sem margem de erro, tá? Não é aceitável margem de erro aqui. Tu vai reduzir a zero. Usa reinforcement learning que você quiser, que é a probabilidade marcoviana, basicamente. Embora tenha versões que você põe a bayesiana também. Isso aqui é uma função probabilística, tá? Tu tá prevendo demanda aqui. Então tu tem no seu estoque, a produção e compra de estoque, tu vai vender tudo sempre, sem perder lucro produzindo menos e sem perder lucro produzindo mais e não vendendo. Tem que ser perfeito, sem margem de erro. Zero. Porém, a economia não é um sistema de informação perfeito. Agentes são irracionais. Primeiro ponto, agentes são irracionais. Quase sempre. Não sempre. Não é um random walk. Não é randômico, né? Que é muito usado na economia para falar sobre randomicidade, né? Ou Brownian Motion, né? Que é movimentos browniano, também é usado para bolsa de valores, coisa do tipo, para descrever como funciona, mas não é. Então eu tô admitindo isso como verdadeiro. Por quê? Eu já fiz vídeo sobre isso. Mas é óbvio que a flutuação de ações, senão insider trade não seria crime. Por que insider trade é crime? Porque se você tem informação privilegiada do mercado privado, de caráter não público essa informação, tu conhece a esposa do dono da Nvidia, tu sabe dos negócios antes de todo mundo e investe na Nvidia
na flutuação na hora certa que vai ter tal lançamento que é privado, que não é de informação pública. Isso é insider trade. Não vou discutir se isso é errado ou não. O ponto é que, o Hotmart, por exemplo, disse que não é. Mas o ponto é que essa informação, ela pode fazer você ter mais lucro na sua transação em relação a ações. Se alguém consegue, não é randômico, cara. É randômico pra nós, até porque randomicidade não existe. Randomicidade é só uma inferência da nossa ignorância sobre processos estocásticos. Então, entropia nada mais é do que uma relação de que quanto mais informação no sistema, mais complexo ele fica, teoricamente, computacionalmente, mas não necessariamente isso significa que ele é randômico em essência, verdadeiramente randômico. Tem teorias aí de números verdadeiramente randômicos, né? Enfim, mas não é o caso aqui. Mas o ponto é que a preço de ações, por exemplo, não é assim que funciona. Se você tivesse informação completa sobre o sistema, se você fosse um ser onisciente, você poderia fazer tudo isso daqui. Então, de forma simples, um ser onisciente, Deus consegue calcular isso aqui. Um ser que tem toda a informação na existência, passado, presente e futuro. Tudo que acontece, como as pessoas vão agir. Mas se você não tem toda essa informação, por ser um sistema de informação imperfeita, de forma essencial, é impossível tu maximizar o lucro no máximo possível. Ou seja, tu sempre vai ter margem de erro. Então, E é falso. Perdão, A é falso. Se existe margem de erro de alocação de recursos, A é falso. Existe margem de erro em todas as empresas, todos os setores possíveis e inimagináveis. A é falso. Isso daqui não é possível. O que você pode fazer é tentar melhorar a questão. E tu pode, de repente, usar Reinforcement Learning, probabilidade markoviana para isso. Se vai funcionar ou não, não sei. Depende do setor. Mas o ponto é que é impossível tu gerar isso aqui. No Voz Impressa eu fiz um artigo, eu acho que falei mais isso com mais detalhes, né? Do ponto de vista matemático. Mas basicamente é isso. Não é muito complexo. Aqui tá muito simples, na verdade. Então, vamos supor que... Vamos dar um exemplo agora. Vamos supor que... tu tem uma empresa. Tu paga 10k de aluguel mensal. 10k de aluguel mensal. 5k mensal de funcionários. Aqui são números fictícios, mas dá pra entender a lógica. 30 mil de estoque, nesse exemplo específico. Mensal, depende do setor. Reposição de estoque, relações do tipo. Custo operacional, várias coisas. Tu quer vender o quê? Tu vende aluguel? Não. Tu vende funcionário? Não. Tu vende estoque, né? Seus produtos, nesse caso. Vamos supor que a sua margem de negócio é 20% de lucro. Então tu tem 20% de lucro desse estoque aí. Vamos supor que isso implica um faturamento aí. Assim, depende do setor, né? Nesse caso, como é 20%, vamos supor que aqui você faturou 60 mil de faturamento. Menos custo, né? Você subtrai do custo, todos esses custos que você já tem aqui. Tu teve 30k de custo de estoque nesse último mês, né? Você teve 5k de funcionários, 10k de aluguel, entre outras peripécias. Mas para simplificar, basicamente tu tem 45, né? De custo. Porém, tu vendeu todo o estoque? Tu vendeu os 30k e transformou no faturamento? Vamos supor que a área alimentícia, vamos supor que sua margem de erro seja 30%. 30% dos 30k foram pro beleléu. Tipo, venceu, não tem como mais vender. Tipo, tu vendeu parte por preço mais barato. Normalmente o mercado faz isso, né? Quando tá vencendo, os caras vendem por preço mais barato. Tu basicamente perdeu 30% do seu estoque e isso não se converteu em lucro, só custo.
Isso pode trazer problemas no futuro se for preso, porque o lucro vai ter afetado constantemente por essa margem de erro. Então, isso, o que eu quero ilustrar é que essa margem de erro, né, ela afeta todas as empresas negativamente. O bom gerente diminui essa margem de erro e aumenta a eficiência de produção e coisas do tipo, eficiência de alocação de recursos. Toda essa questão logística, ela não pode se reduzir a 0%. Quanto mais escala, pior. Porque os seus erros são mais sistêmicos, né? Porque aí o erro vai destruir tudo, né? De certa forma, né? Em vários aspectos. Então, deixa eu dar um... Pra quem quiser tirar um print. Então, basicamente, isso daqui é impossível. É possível você ter maximização de lucro em todos os contextos com um algoritmo. Isso não é uma questão de opinião, na minha opinião. Quer dizer, aí não dá, né? Isso não é uma questão de opinião, é uma questão lógica, né? Isso aqui é impossível, apesar de avanços na capacidade computacional. Então vamos supor que a capacidade computacional do ser humano aumente. Capacidade computacional aumente de tal forma que você consiga gerar isso aqui. Não é uma questão disso. Não importa, por exemplo, Setlog, Ceph, eu vou até pôr em outra cor, rapidamente. Ceph-Log tem um paper, eu acho que é assim, que ele diz que existem 2 elevado a 120 qubits no universo, considerando graviton. Sem graviton é 2 elevado a 90, se não me engano. Bits de informação. Por sinal, teoria de informação é extremamente importante para astronomia, relações de buraco negro e coisa do tipo. O próprio Leonard Susskind fez bastante pesquisa nessa questão. Teoria de informação em buracos negros, Hawking Radiation, coisa do tipo. Se você usasse todos os computadores da Terra, não daria 2 elevado a 30, se eu não me engano. Ok? Vamos supor que você consiga, teoricamente, é impossível, usar todos os bits de informação do universo para computar o que você quer. Tu usa tudo isso daqui, vamos teoricamente, né? Isso aqui é mais do que tudo, todo tipo de algoritmo que você pensar, IA, computação quântica, neuromórfica, tudo que você usar. Vamos supor que você chegou nisso aqui. Você não vai conseguir computar isso aqui. Esse é o nível. Não é uma questão de capacidade computacional, é uma questão de metamatemática, né? Tem a ver com metamatemática. Metamatemática. O que é metamatemática? Ela é estudo que não pode ser feito na matemática. Por exemplo, o 10º problema de Hilbert. Hilbert Tenth Problem. Acho que é assim. Sobre equações diofantinas, né? De um certo grau que não tem soluções com números naturais. Números inteiros, na verdade. Não tem solução de certa classe de equações diofantinas. Você não pode criar um algoritmo para resolver isso daqui de certo grau, o 10º problema de Hilbert. E foi provado pelo Yuri Matsevich. Então, um teorema aí. Outros caras também foram importantes nesse processo, Julia Robinson e outros. Outro problema é o Gödel, né? O teorema da incompletude de Gödel. O primeiro teorema diz que... Tem dois, né? O primeiro diz que... Fala sobre a questão de... Mesmo se você ter um sistema... Posso falar mais disso, mais detalhes posteriormente. Mesmo se ter um sistema axiomático que seja eficiente, que seja logicamente validado como sem erros, né? Mesmo assim, esse sistema ele pode ter erros, né? Tanto pode, por exemplo, falar que um número aqui é o paradoxo do... Eu esqueci o nome desse paradoxo, mas é o paradoxo que diz que o domínio, um elemento, né? Um elemento pode ser membro de domínio e não membro de um domínio ao mesmo tempo. É um paradoxo. Como assim? E você pode falar isso sem cometer um erro na notação axiomática do seu modelo axiomático, né? Tem vários modelos, né? Tem um de piano,
Gödel Bernays, Alexander Grothendieck, né? Enfim, o grande ponto é que o teorema de Gödel, ele diz que por mais que você tenha um sistema consistente, você pode falar coisas que são mentira, tecnicamente. Tu pode, sim, detectar essa mentira, tá? Então, esse paradoxo do domínio aí, ele basicamente, você pode detectar, mas você pode dizer que era membro de domínio e não membro ao mesmo tempo, sem errar, do ponto de vista da notação axiomática. Então, você pode falar uma mentira através do modelo axiomático. E o segundo diz que mesmo que você tenha um modelo consistente, a mesma coisa segue. Então, as duas são complementares, né? Então, basicamente, você sempre vai ter a questão de que falácias podem ser feitas sendo usado modelos axiomáticos que estão consistentes. Mesmo que ele se provar consistente, deu merda. Então, tu pode fazer inferências erradas através de um modelo axiomático de forma, entre aspas, correta, e isso leva a mostrar que qualquer modelo axiomático pode gerar isso daí. O que significa? O que significa para toda essa teoria, né? Toda essa relação de matemática? É que tem coisas que a matemática não pode fazer. Porque é óbvio, né? Eu não posso computar todos os números primos, porque é impossível. No computador. Eu teria que rodar eles infinitamente. Eles sendo infinitos. Eu não consigo provar todos os números da conjectura de Goldbar. Então, a conjectura de Goldbar. Eu acho que é assim. Eu não consigo provar todos os números porque provavelmente eles são infinitos em algumas dessas relações. E se eles forem infinitos, acho que é Goldbar, não sei, não lembro como se escreve. Se eles forem infinitos, não consigo computar. Tem papers que tentam computar o máximo possível, mas se eles forem infinitos, nunca vai acabar. Então você tem que resolver isso teoricamente e não computacionalmente. O ponto é que isso não é computacionalmente realizável. Ou seja, por conta disso, o cálculo econômico socialista é impossível. Mesmo se você tivesse todos os bits de informação do universo, tu não computaria isso aqui. Então o cálculo econômico é impossível. O que eu posso dizer é que o setor privado ele tem uma margem de erro menor que o público. Então ela tem uma margem de erro menor. E esse é o ponto central de toda a estrutura da economia.